às 8 horas, hoje 29 de setembro do ano 2020, eu declaro aberta a sessão da Câmara Criminal e questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Expediente algum? Porque, não, Excelência, não há. Então, expediente não há. Não há, Excelência. Comunicações, indicações e propostas, eu dou as boas-vindas aos advogados aqui, o mais experiente deles, doutor Diógenes da Cunha Lima. Seja bem-vindo, doutor Diógenes. Aqui um agradecimento ao doutor Anísio Marinho, hoje este rodízio que se tornou comum aqui na Câmara Criminal, a sua última sessão. Então, meus agradecimentos, doutor Anísio Marinho, e certamente também comum aí o pensamento dos desembargadores Gilson e do juiz substituto, doutor Roberto Guedes. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado. Acompanhamos. Perfeito. E aqui eu tenho duas sugestões de moção de aplausos, de congratulações, dois juízes potiguares que integraram aqui equipes de juristas e participaram. A primeira, doutora Kate Saboia, do livro Pacote Anticrime, Reformas Processuais, e a sua participação foi escrevendo sobre as primeiras impressões a respeito das varas criminais colegiadas previstas pelo artigo 1º da Lei 12.694/2012, com a redação dada pela Lei 13.964/2019. Sua participação, este é o livro, uma proposição de uma moção de aplauso, doutora Kate Saboia, e também, no mesmo sentido, ao doutor Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, por sua participação aqui no livro que tem a mesma temática, que foi coordenado por doutor Gabriel Habib, Pacote Anticrime, temas penais e processuais penais, e doutor Bruno Montenegro, ele escreveu aqui a respeito da prisão preventiva, inovações, análise e perspectivas. Então, eu proponho aí essas duas moções e questiono aí todos de acordo. Aprovada a unanimidade. Edvaldo, os espíritos... Excelência, por favor, gostaria de me associar à proposição. Obrigado, doutor Anísio. O Ministério Público se associa. E eu passo a palavra ao doutor Roberto Guedes. Comunicações, indicações e propostas. Não há. Do desembargador Gilson Barbosa. Nenhuma, presidente. Então, esgotada essa etapa, vamos iniciar os julgamentos e temos aqui um primeiro processo com um pedido de preferência, que é com sustentação oral, inclusive, que é o habeas corpus de número 080-6002, dígito 23, o ano 2020. São impetrantes o doutor Diógenes da Cunha Lima, doutora Natália Galvão da Cunha Lima Freire e doutor Gabriel Lucas Moura de Souza. O paciente é o doutor Eric Wilson Pereira e a autoridade coatora é o juiz de direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal. E eu questiono o doutor Diógenes da Cunha Lima se ele dispensa a leitura do relatório. Reitero, Excelência, que não farei a sustentação oral. Então, não teremos a sustentação oral. Doutor Anísio Marinho, o Ministério Público irá se pronunciar. Excelência, sem já parecer lançado nos autos. Apenas reitero o parecer já lançado nos autos. O meu voto ele está disponibilizado. Eu vou fazer aqui, tentarei fazer um resumo. E eu digo o seguinte: verifique preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente iurite. E, inicialmente, importa destacar que o manejo do iurite constitucional para trancamento da ação penal apenas é possível em caráter excepcional, sendo reconhecido pela jurisprudência como meio legítimo na ausência de instrumento de impugnação específico para os casos de recebimento da denúncia. E aí eu trago alguns outros posicionamentos já conhecidos aqui da Corte e vou naquilo que interessa. Quanto ao pleito de trancamento da ação penal número 10.94.26, dígito 48, ano 2009, em razão
da suposta inépcia da denúncia por atipicidade da conduta imputada ao paciente, sob a alegação de que o real objetivo do órgão acusador, ao denunciá-lo, é criar nova jurisprudência quanto ao crime de pecular e a figura dos funcionários fantasmas, digo que não assiste razão aos impetrantes. Isto porque, em que pese tenham arguído exaustivamente que, consoante a jurisprudência deste egrégio tribunal e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a questão envolvendo funcionários fantasmas não configuraria o delito de peculato, entendo que o contexto fático probatório apresentado na denúncia do caso ora em análise distingue-se dos precedentes citados pelos causídicos na inicial. Dos processos paradigmas sugeridos na impetração e que houve o trancamento da ação penal por decisão deste colegiado ou do egrégio plenário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em todos os casos, e aqui eu me recordo o caso de Ionete Correia, do médico Gutenberg, do deputado Nelter, inexistiu a acusação de que o servidor fantasma recebesse e repassasse a integralidade ou parte da verba salarial em favor de terceiro. Em verdade, na oportunidade em que a acusação foi formulada no sentido de que havia repasse e desvio do dinheiro recebido em favor do terceiro, esta Câmara Criminal decidiu no HC 803573, disto 20, o ano 2019, julgado em 1º de agosto daquele ano, decidiu pela denegação da ordem, havendo sido destacado no voto condutor, relatoria própria, que a peça inicial preenchia os requisitos do artigo 41 do CPP face à narrativa dos indícios do cometimento do, abre aspas, evento criminoso com todas as circunstâncias, estabelecendo liame mínimo entre a suposta servidora com o paciente, consubstanciada na relação existente daquela com a filha do acusado, o que pode sugerir eventual conluio acerca de desvio de recursos públicos, motivo pelo qual vislumbro ao menos fundada suspeita da existência de ilícito penal, capaz de ensejar a abertura e prosseguimento do processo. Fecho aspas. E eu tive o cuidado de ver a sequência deste processo. Ele teve o recurso ordinário e foi distribuído lá no egrégio STJ, se não estou enganado, a ministra Laurita Vaz, e até o presente momento esta decisão ela prevalece. Então eu retomo aqui o meu voto. Aqui não se está simplesmente diante de um caso de servidores públicos que receberam os respectivos salários sem que tenham prestado efetivos serviços na função a que foram destinados. A acusação aponta que as pessoas indicadas pelo paciente para ocupar cargo, função na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte não eram os verdadeiros beneficiados destinatários da verba de natureza salarial, mas tão somente o meio para, em conluio, alcançarem o cometimento de um ilícito, desvio de verba pública. Neste processo se examina, em verdade, conforme narra a exordial acusatória, a suposta inserção de pessoas ligadas ao paciente, empregado doméstico, Damião, e uma tia por afinidade, a Luísia, companheira, o Wilson, tio do paciente, em funções e cargos de provimento em comissão da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, através de uma negociação de, aspas, cota de valores entre o paciente e os ex-presidentes da Assembleia à época, Robson Mesquita de Faria e Ricardo José Meleres da Mota, também denunciados, tendo o paciente a ciência de que essas pessoas indicadas teriam o único e específico fim de, dolosamente, serem usadas e inseridas na folha de pagamento da Assembleia Legislativa como instrumento para desviar verbas públicas para si e para terceiro, qual seja seu tio, o Wilson, co-denunciado. Este contexto fático probatório imputado ao paciente encontra-se perfeitamente narrado na denúncia e pautado em numerosos indícios, os quais passarei a analisar de forma detalhada com o propósito primordial de demonstrar a configuração do alegado distinguish
Consta na exordial acusatória que o paciente, devido à influência e prestígio que possuía com os ex-presidentes da Assembleia à época, já nominados, supostamente teria indicado as pessoas de Damião, seu empregado doméstico, e Aloísia, sua tia por afinidade, para ocupar cargos e funções de provimento em comissão na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Mas não só isso. Segundo o depoimento da ex-procuradora-geral da Assembleia Legislativa, Rita das Mercês Reinaldo, o paciente sempre teve com os ex-presidentes uma cota de valores, tendo relatado que, aspas, isso era um acerto entre o presidente e o paciente. Eles acertavam. O presidente dizia, olhe, Eric vai vir, me dizia. O presidente passava na minha sala e me dizia, ele vai trazer um nome de tantas pessoas, no valor X, fazia aproximadamente, porque ele sempre trabalhava com valores, e você procure colocar nas funções gratificadas. E aí prossegue, está aí transcrito no voto, eu passo adiante. A investigação do presente, e mais, a investigação do presente caso não é, em tese, um fato isolado, conforme consta na peça acusatória, que a presente denúncia não adentra a suposta ilicitude da inserção de parentes e advogados do escritório dos quadros funcionais na Assembleia Legislativa, pois esse tema é objeto de investigação nas promotorias de justiça de defesa do patrimônio público de Natal, nos autos do inquérito civil 116.2013.000031, isso aqui no ID 6673.704. Pois bem, além disso, em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da ex-procuradora-geral da Assembleia Legislativa, durante a investigação da Operação Dama de Espadas, provas estas compartilhadas no presente processo, encontrou-se uma agenda de sua propriedade em que constam anotações que ligam o nome do paciente com a indicação do nome de Aloísia, tendo Rita das Mercês Reinaldo confirmado, quando inquirida, que esta teria sido inserida na folha de pagamento da Assembleia Legislativa através de indicação do paciente. Do mesmo modo, aspas, em conversas extraídas da caixa de mensagens da ex-procuradora Rita das Mercês, verifica-se que o denunciado, através do e-mail tal, encaminha para a ex-procuradora Rita das Mercês 2 mensagens solicitando providências em favor de alguns dos seus indicados, dentre eles, Damião Vital de Almeida, que afirmou ao seu ouvido que eu recebi esse recado por Dr. Eric, que disse que eu fosse lá, que o senhor Robson tinha arranjado um serviço para mim, o que demonstra, neste exame perfunctório, ligação do paciente com as indicações dos nomes supracitados. E aí, o grande detalhe deste processo. Fosse a acusação em desfavor do paciente limitada ao fato de que ele seria o responsável pelas indicações de determinadas pessoas e que estas não trabalhavam, seriam funcionários fantasmas, com certeza não haveria justa causa para a persecução penal. A conduta, como já reiteradamente decidido aqui nesta Câmara Criminal, do Egresso Superior do Tribunal de Justiça e também no Colendo Supremo Tribunal Federal, o trancamento da ação penal deveria prosperar. Entretanto, nesta etapa processual, sobretudo em razão do princípio do indúbio pro societate, ganham destaque os indícios de que as inserções de Damião e de Aloísia na folha de pagamento teve o intuito de desviar verbas públicas em proveito de terceiro, qual seja, do tio do paciente, o Wilson Antônio Pereira. Na análise da denúncia e dos documentos que a acompanham, observa-se que consta no registro funcional de Damião uma designação realizada através da portaria 173/2017, datada de 1º de março daquele ano, para assumir a função gratificada FCG 03. Contudo, a notícia nos autos de que o início do recebimento dos salários deste se deu em fevereiro de 2006, demonstrando que antes mesmo de assumir o cargo, o codenunciado já recebia os proventos e os transferia, esse é o grande detalhe, transferia quase em totalidade a uma conta em que tinha como titular o tio do paciente, que residia na cidade do Rio de Janeiro.
Esses documentos estão aí acostados aos autos e são estes indícios bastante significativos. Rita das Mercês Reinaldo, ex-procuradora, durante os mandatos dos ex-presidentes Robson e Ricardo, inclusive na época em que Damião Vital de Almeida estava inserido na folha de pagamento, relatou que jamais o avistou, que ele não trabalhava na Procuradoria, que muito menos servia café naquele órgão. Os ex-servidores Aélio André de Souza e Francisca das Chagas Peixoto Leandro, que trabalharam por mais de 30 anos na Assembleia Legislativa nas funções de copeiro e ASG, afirmaram que serviam café na Procuradoria, trabalhavam os dois expedientes e frequentemente iam à cozinha da Assembleia. Conheciam os garçons e os terceirizados que trabalhavam como copeiros e SGs e jamais avistaram Damião Vital de Almeida, seja trabalhando como garçom, servindo café, como foi dito que ele fazia, ou em qualquer outra função na Assembleia Legislativa. O senhor Damião, por sua vez, ao ser questionado a respeito das altas transferências, depósitos que fazia mensalmente em favor do senhor Wilson Antônio Pereira, informou que o fazia para ajudar uma ex-sogra, que também morava no Rio de Janeiro, sem, contudo, saber informar sequer o nome completo desta e da ex-companheira, alegando apenas que se chamavam Socorro e Diana, respectivamente, tampouco sabendo onde residiam na época dos fatos ou atualmente. Por sua vez, analisando a movimentação financeira de Wilson Antônio Pereira, percebe-se que não há qualquer saque e ou transferência bancária que aponte no sentido de que os valores mensais transferidos por Damião para a sua conta, a conta de Wilson Pereira, seriam entregues a tal ex-sogra ou qualquer outra pessoa indicada por Damião. Em verdade, o que se vê são gastos pessoais normais, como pagamento de boletos, cartões de crédito, emissão de cheques para pagamento de plano de saúde, dentre outros, agindo o senhor Wilson como se realmente fosse o destinatário dos valores que recebia, uma vez que desfrutava dos mesmos. Faz-se necessário mencionar ainda que, como bem afirmou Damião Vital de Almeida, tanto no depoimento quanto na ficha cadastral do Banco do Brasil, ele não possuía bens, apenas uma bicicleta, e que atualmente reside numa casa pertencente ao genitor, que por sinal é localizada em um bairro humilde da Zona Norte da nossa cidade natal. A carteira de trabalho de Damião, apresentada na ficha cadastral do Banco do Brasil, confirma ser ele uma pessoa de poucos recursos e registra que percebia a importância de apenas um salário mínimo do paciente como empregado doméstico, sendo esse o mesmo valor declarado esse mesmo valor declarado pelo paciente no seu imposto de renda, como verba paga enquanto empregado doméstico ao senhor Damião. Ou seja, tendo em vista que o salário mínimo à época, 2006 a 2009, anos em que, em tese, trabalhava na Assembleia Legislativa, o senhor Damião, variou entre 350 e 465 reais, eram esses os valores que Damião oferia mensalmente por trabalhar como empregado doméstico do paciente, ao passo que recebia pela Assembleia Legislativa o valor mensal de R$ 3.000 e transferia quase em sua totalidade, segundo a denúncia, apenas a quantia e transferia quase em sua totalidade para a conta de Wilson Antônio Pereira. O que dos R$ 3.000, o que a denúncia traz como sendo utilizado pelo senhor Damião apenas as quantias de R$ 100 a R$ 200. O restante, R$ 2.800, eram repassados, era depositado na conta do Damião e repassado, feito a transferência bancária para a conta de Wilson Antônio Pereira. Desse modo, observa-se que há indícios suficientes de que os valores recebidos da Assembleia Legislativa como remuneração por Damião era desviado em proveito da pessoa responsável pela sua indicação junto ao presidente da Assembleia Legislativa, sendo a quantia repassada de forma quase que total ao tio do paciente, Wilson Pereira. E não me parece crível agora, neste momento processual,
admitir que teria o senhor Damião a liberdade de utilizar essa quantia que seria recebida por conta do trabalho que realizaria na Assembleia Legislativa, e como já foi dito, ele não aprova nesse sentido de que trabalhasse, e havendo os indícios da indicação feita pelo paciente e os depósitos, as transferências em favor, em benefício do seu tio. Por sua vez, quando se trata da acusação envolvendo o nome de Aloísia, os indícios são direcionados para o mesmo contexto fraudulento montado para desviar verbas públicas, aparentemente de forma mais evidente, como deixa entender a inicial. A exordial acusatória narra que, com a dispensa de Damião, foi designada para assumir a mesma função, portaria 190/2009, a codenunciada Luísia, permanecendo nos quadros da Assembleia Legislativa de 2009 a 2016. Contudo, conforme consta nos autos, a companheira de Wilson não possui qualquer vínculo com o Estado do Rio Grande do Norte, uma vez que residia e trabalhava no Rio de Janeiro. Consoante consta de mensagens trocadas com a senhora Margarida, representante da empresa Ipanema Design, e do livro de registro dos empregados, ID 6673-704, atestando que a Luísia foi admitida no emprego de gerente da empresa supracitada no dia 14 de agosto de 2007 e que ainda trabalhava na empresa até o ano de 2018. Por óbvio, tal situação era de conhecimento de seu sobrinho afim, o paciente, que a teria indicado para supostamente trabalhar na Assembleia Legislativa. Com o fito de conferir áreas de legalidade à nomeação e justificar a residência desta no Rio Grande do Norte, foi feito um contrato fictício de locação de imóvel, figurando como locatária a senhora Luísia, como locadores o casal Francisco Pereira dos Santos Júnior e Sandra Maria da Silva Santos, e ainda como fiador Gutenberg Pereira. Entretanto, a senhora Irene Vital de Andrade, representante do bloco 25 do condomínio, em que ficava o apartamento 303, que em tese residia a senhora Luísia, comunicou que, durante todo o tempo em que foi administradora do bloco, quem morava no apartamento 303 era o senhor Francisco, além da esposa Sandra, e do filho do casal, Ícaro. Ao ser apresentada a fotografia de Aloísia, afirmou que jamais a avistou e, indagada sobre o nome de Wilson, disse também desconhecer, constando no ID 6673-705 a ficha cadastral de moradores comprovando suas alegações. Do mesmo modo, o síndico, à época do oferecimento da denúncia, o senhor Marcos Afonso Medeiros da Silva, prestou depoimento em 29 de julho do ano de 2019 e disse que reside no condomínio há 22 anos e, após ser apresentada a fotografia de Aloísia, afirmou que não a reconhece como moradora do condomínio, pois jamais a viu. Posteriormente, descobriu-se que Ícaro, o Wendel Silva Santos, filho de Francisco e Sandra, teoricamente locatários, trabalhava no escritório do paciente, bem como Gutenberg Pereira, o fiador, era sobrinho do paciente. Ou seja, todos os envolvidos neste contrato fictício de locação de imóvel possuíam alguma ligação com o paciente, levantando a suspeita de que o intuito do mesmo era camuflar a situação de funcionária fantasma da companheira de seu tio e, com isso, possibilitar a concretização da cota de valores assegurada pelos ex-presidentes da Assembleia Legislativa, com o intuito do desvio de verbas públicas. Outro sim expõe a denúncia que a conta em que a Luísia recebia a remuneração da Assembleia era a mesma para a qual Damião fazia as transferências de depósito para o Wilson, sendo esta uma conta conjunta, Banco do Brasil aí identificada, não havendo mais a necessidade de um intermediador como Damião e, com isso, facilitando o repasse, ainda que, aspas, ao tempo da inserção nos quadros da Assembleia, a Luísia possuía contas individuais do Banco do Brasil, Banco Real e Banco Santander. Inclusive, esta última instituição financeira operava a conta pública da Assembleia, sendo o mesmo banco em que a Luísia recebia os salários da empresa Ipanema Design. Logo,
não se justifica que em outro emprego ela indicasse uma conta conjunta, que na verdade é movimentada exclusivamente por Wilson Antônio Pereira. Além dele ser o titular da conta, o Banco do Brasil encaminhou microfilmagens de dezenas de cheques, sendo que em todos os títulos percebe-se que quem assina é o próprio Wilson, inclusive quando há necessidade de repassar créditos para a cotitular, a Luísia. O Wilson emite cheque nominal à sua companheira, conforme exemplifica-se dos documentos adiantes colacionados. E aqui eu fecho aspas. Isso aqui consta do ID 6673-704, página 41. Com isso, segue a peça acusatória, aspas. Não há dúvida de que a inclusão nos quadros do Legislativo Estadual se deu com o único propósito de perpetuar o esquema criminoso de desvio de dinheiro público iniciado com Damião, inclusive os atos de dispensa do empregado doméstico, do paciente e designação de Aloísia foram realizados no mesmo boletim oficial da Assembleia, o de número 2559, datado de 3 de setembro do ano 2009, pelas portarias 190 e 191, ambas subscritas pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa, isto aqui no ID 6673-704, páginas 38 e documentos das páginas 39 e 40, dando a entender que já havia prévio acordo quanto à dispensa de Damião e inserção de Aloísia. De mais a mais, observa-se que, nos meses em que Damião de Almeida não realizou a transferência de depósito como regularmente o fazia, o mesmo valor que ele transferia, depositava em benefício de Wilson Antônio Pereira, era transferido da conta do escritório de advocacia do paciente. Isso aqui conforme tabelas no ID 6673-704, páginas 30 e 31, como uma forma de suprir a omissão daquele mês quanto ao repasse feito por Damião, o que o Ministério Público de primeiro grau entendeu como caracterização de possível existência de negócio jurídico oculto e informal entre o paciente e o seu tio, Wilson, em que o primeiro realizava mensalmente pagamento ao segundo, tendo o paciente se utilizado dos provimentos de Damião e Aloísia como funcionários fantasma para, desviando os recursos, repassar o dinheiro para o seu tio. E quando, por vezes, não dava certo, o próprio escritório de advocacia realizava os referidos pagamentos. Corroborando o explanado, tem-se ainda na denúncia que, com a exoneração de Aloísia na Assembleia, em março de 2016, o escritório, a partir do mês de abril, assumiu a incumbência de efetuar os créditos na conta de Wilson, passando a transferir mensalmente depósitos regulares de R$ 2.000 para a conta já utilizada por Damião e que era compartilhada por Aloísia em favor de Wilson. A propósito, disse o magistrado Acol, em julgamento de embargo de declaração oposto pela defesa do paciente, ID 6673-702, que, mediante juízo sumário e superficial das alegações das partes e dos elementos de prova carreada aos autos, tem-se presente a existência de indícios de enriquecimento ilícito do embargante, consistente na utilização de verbas públicas para, em tese, honrar avanças pessoais que supostamente possuía com o requerido Wilson. Em que pese os impetrantes questionarem e negarem qualquer avança existente entre o paciente e o corréu Wilson, fato é que, neste momento processual, prevalece em favor da continuidade da ação penal o princípio do in dubio pro societate, mostrando suficientes os indícios de que, 1. O paciente foi o responsável pelas indicações e inclusão do seu empregado doméstico e da sua tia, por afinidade, na folha de pagamento da Assembleia Legislativa. 2. Foram encontrados apontamentos e indícios na agenda e no depoimento da colaboradora Rita das Mercedes de que o paciente tinha uma cota de valores a receber dos ex-presidentes da Assembleia Legislativa, Robson Faria e Ricardo Mota. 3. Existem fortes indícios, transações bancárias documentadas que instruem a peça inicial,
acusatória de que a quase totalidade dos valores destinados a Damião foram desviados em favor de Wilson, tio do paciente, supostamente a mando do mesmo. A nomeação 4, a nomeação de Aloísia no lugar de Damião e a conta indicada para os depósitos ser a mesma em que Damião fazia as transferências em favor de Wilson. 5. O apontamento de que os desvios causaram prejuízo ao erário no montante aproximado de R$ 1.144.529,45. E 6. Os indícios de autoria e materialidade decorrentes da análise dos documentos e informações advindas da quebra do sigilo fiscal, bancário e telemático de alguns dos envolvidos, dos depoimentos prestados no PIC e das provas compartilhadas na Operação Dama de Espadas. Portanto, são fortes os indícios lançados na peça acusatória e mostram suficientes para a continuidade da ação penal a acusação de que o paciente, com o fim de atender o interesse pessoal e agraciar o seu tio, Wilson Pereira, com uma espécie de mesada, utilizou-se da sua influência e prestígio para inserir fraudulentamente, com a necessária concorrência, ciência e anuência dos ex-presidentes Robson e Ricardo, o empregado doméstico Damião e a acusada Luísia na folha de pagamento da Assembleia Legislativa e, dessa forma, desviar ininterruptamente, entre os anos de 2006 a 2016, recursos públicos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, restando cristalino, a partir das considerações feitas, que o caso em tela se distingue da conjuntura fática exposta nos precedentes colacionados pelos impetrantes na inicial, afastando-se do simples caso de servidores públicos que receberam os respectivos salários sem que tenham prestado efetivos serviços na função a que foram destinados, não sendo possível acolher, por hora e neste momento processual, a tese de atipicidade. Assim, não restando demonstrada a inequívoca comprovação da atipicidade da conduta do paciente, torna-se incabível o trancamento da ação penal, originária com fulcro em tal argumento. Não sendo reconhecida a tipicidade, ao menos sob o juízo sumário, não há razões para se analisar o presente caso à luz da teoria da assessoriedade limitada, da participação e ou da teoria monista, como suscitado pelos impetrantes. É de suma importância frisar ainda a existência na peça acusatória de descrição clara e suficiente pormenorizada dos fatos e de suas circunstâncias, ainda que com a limitação natural do atual momento processual, estando esmiuçada, demarcada e fundamentada a possível conduta criminosa atribuída ao paciente, vislumbrando-se, em tese, o ilícito incerto no artigo 312 do Código Penal. Vale ressaltar que os elementos probatórios não se esgotam os aqui citados, tendo em vista a extensa e complexa denúncia, embasada em documentos sinalizadores de materialidade e indícios de autoria, inclusive com referências a quadros demonstrativos e elementos de informação constantes em processo investigatório criminal bem instruído, permitindo a compreensão da acusação e a articulação de tese defensiva, ou seja, garantindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, tudo em atenção às exigências do artigo 41 do CPP, não havendo que cogitar, porquanto, em inépcia da denúncia. Assim, somente com a dilação probatória poder-se-á perscrutar a real prática da conduta, a participação e intenção do agente e sua eventual adequação ao tipo. Pleiteio ainda os causíticos impetrantes a possibilidade de trancamento da ação penal pautada na fundamentação de ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia, em razão da inexistência de indícios mínimos de provas legítimas sobre a materialidade do delito, por ter a acusação se baseada no uso de ilegais diligências de prospecção, configurando a ilegalidade das quebras de sigilos bancário e fiscal no procedimento de número 010-6620 de 74, ano 2018, devendo tais elementos e os deles decorrentes ser inutilizados com a proibição de compartilhamento, e ainda por ter utilizado provas obtidas por meios ilícitos, reconhecidos pelo TRF da 5ª Região no habeas corpus 806179 de 71, ano 2019. Eu vou tentar resumir aqui com relação às quebras
dos sigilos bancário e fiscal, eu entendo plenamente justificada, fundamentada a decisão, consta aí no meu voto. A questão do reconhecimento da prova ilícita pelo TRF da 5ª Região e depois pelo STJ, o próprio Ministério Público pediu ao juízo de primeiro grau a sua exclusão, o que foi realizado e não foi utilizado até então, foi excluído dos autos, na verdade. Então, não vejo razão para prosperar esta pretensão. E eu trago aqui no meu voto, já chegando ao final, que em situações semelhantes, mudando o que tem que ser mudado, o entendimento jurisprudencial, tanto do Colendo, Supremo Tribunal Federal, como também do Egregiо Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a ação penal ela deve continuar. E aí eu trago aqui ementários na relatoria do ministro Dias Toffoli, em que diz Sua Excelência... Desculpe, o que eu trago, na verdade, que é feito referência, mas o que eu trago é do ministro Alexandre de Moraes, isso no inquérito 3508, o acórdão foi publicado em 20 de setembro do ano 2018, e como destaque, eu apenas peço permissão para destacar as palavras de Sua Excelência, quando disse que, na ementa, inépcia da denúncia não ocorrência, observância dos artigos 41 e 395 do CPP, ação penal que descreve esquema de nomeação de funcionários fantasmas em Assembleia Legislativa como instrumento de desvio de verbas públicas. Então, aqui foi dado continuidade à ação penal. O fantasma ele é utilizado como meio para o desvio. Essa é a acusação e que se distingue daquelas outras em que, aqui na Câmara Criminal, em algumas oportunidades, temos decidido pelo trancamento da ação penal. Um outro aqui, eu trago, na relatoria do ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8 de outubro do ano 2019 e publicado agora em 14 de outubro daquele ano, do ano 2019. E disse Sua Excelência que, nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de provas sobre a materialidade do delito. No caso em exame, da simples leitura da exordial acusatória, percebe-se o preenchimento dos requisitos do artigo 41, porquanto descreve a conduta atribuída aos pacientes que, nos termos da inicial, desviaram em favor de um terceiro a quantia de R$ 25.843,33, referentes à remuneração para ocupar cargo em comissão por ele nunca exercido, e aí, hipótese em que a denúncia narra em tese desvio de valores pecuniários, e dá-se aqui a continuidade da ação penal. Em outro que trago aqui, este na relatoria do ministro Joel Paciornik, da 5ª turma, publicado em 27 de 5 de 2019, é o RESP 1723969, e Sua Excelência disse, nega provimento ao recurso especial e diz que o agente político teve, em razão do cargo que ocupava, a posse imediata da coisa, que no primeiro momento era lícita para o pagamento de serviços prestados ao município, que sequer foram realizados, mas que posteriormente passou à fruição do agente nomeante, como se dele fosse configurada, portanto, a conduta delituosa estampada no artigo 312, caput, primeira parte do Código Penal. Então, também aqui dado sequência. E, a propósito, esta Câmara Criminal, enfrentando uma situação semelhante à que estamos julgando, o HC 803573,
isto 20, o ano 2019, julgada em 1º de setembro do ano 2019, a unanimidade, a composição éramos eu, o desembargador Gilson e o desembargador Saraiva, eu fui o relator, e aqui tratava de uma acusação em desfavor de um vereador da Câmara Municipal de Natal, em que trouxe ele um habeas corpus à Câmara Criminal pretendendo o trancamento da ação penal. E naquela oportunidade, restou ementado que crime de peculato, pleito de trancamento da ação penal, exordial que individualiza a conduta do denunciado com todas as circunstâncias, ausência de inépcias, e foi denegada a ordem à unanimidade. O desembargador Saraiva Sobrinho, que havia formulado pedido de vistas dos autos, no ID, em seu voto vista, ID 38.07857, fez o destaque de que, são palavras do desembargador Saraiva, de fato, este Tribunal de Justiça, seja pelo plenário, seja por esta Câmara Criminal, com arrimo em julgados dos tribunais superiores, vem afastando a tipicidade das denúncias arremetidas em desfavor de anunciados servidores fantasmas. Em hipóteses desses jaéis, não há como se amoldar o tipo penal do peculato, sobretudo na modalidade de desvio, previsto no artigo 312 do diploma substantivo penal, mormente, por inexistirem qualquer indicativo, ainda que mínimo, de assenhoramento sobre o contra-cheque do servidor, vale dizer, a posse imediata ou imediata da remuneração do indicado pelo agente político. E aí faz ele o distinguish, diz, no caso em liça, ao revés, o enredo apresentado pelo órgão acusatório, em decorrência do desdobramento da operação Impacto, não se restringe ao recebimento de valores por servidor comissionado sem a devida contraprestação de serviços, mas também tem por escopo descortinar eventual repasse aos edis e ou familiares seus. É exatamente nesse possível favorecimento a terceiros onde repousa o distinguish elucidado de forma louvável pelo relator. E aí ele faz a transcrição do voto que proferi naquela oportunidade, está aí transcrito, eu peço permissão para não ler, mas que muito se assemelha ao caso concreto. E disse Sua Excelência, em conclusão, que, por derradeiro igualmente reputo presente a justa causa, amparado em documentos colhidos em sede de inquérito civil, bem como os oriundos da busca e apreensão na Câmara Municipal de Natal, e, sobretudo, na declaração da servidora comissionada à época, Luísa Elisandra Rocha de Oliveira. A acusação era de que o vereador tinha nomeado uma servidora que repassava o valor que lhe era destinado à filha do vereador. A acusação era esta e o processo teve aí a sua continuidade assegurada. O habeas corpus foi denegado aqui na Câmara Criminal e, como disse, está aguardando o julgamento no STJ. E, em conclusão, digo eu, pois, que não vejo razão que possa prosperar a impetração. Se verdadeiras ou não as alegações articuladas pelo Ministério Público na peça acusatória, somente o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, possibilitará ao Estado juiz responder oportunamente, ocasião em que será efetivada a prestação jurisdicional, em sentença condenatória ou absolutória, devidamente fundamentada. Diante desses elementos, não enxergo a ausência de justa causa na denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente, devendo o juízo criminal processante dar andamento à respectiva demanda penal. Quanto exposto, em harmonia com o parecer da 10ª Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem da presente ação mandamental. Desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Presidente, trata-se o seguinte, só hoje de manhã é que eu tive acesso ao voto de Vossa Excelência e pela leitura feita agora dá para entender que é um voto bem fundamentado e bem longo. Também tive acesso hoje de manhã ao voto divergente, posso dizer, que foi publicado, do doutor Guedes, para que eu tenha um cotejamento mais eficaz e metodológico,
eu peço vista do processo, prometendo a trazê-lo na próxima sessão. Quero, com toda a lisura, com todo o critério metodológico, repito, examinar os 2 votos para tomar uma posição, porque encontro bons fundamentos no voto de Vossa Excelência e também nos fundamentos do voto do Dr. Guedes. Para que minha consciência fique bem tranquila, eu persista na isenção, eu peço isso. Perfeito. O doutor Roberto Guedes já registrou o seu voto. Peço venha para divergir de Vossa Excelência, este é o voto. Pode até ser que no decorrer do voto do desembargador Gilson, eu possa até modificar, mas no momento eu abro a divergência. Perfeito. Proclamo o resultado parcial. Após o voto do relator, conhecendo e denegando a ordem, havendo registrado voto divergente, o juiz substituto, doutor Roberto Guedes, pediu vista dos autos o desembargador Gilson Barbosa, comprometendo-se a trazer seu voto na próxima sessão. Obrigado, doutor Diógenes. Obrigado, doutora Natália. Em sequência, Edivaldo, mais algum pedido de preferência? Tem um pedido de vista, Excelência. Pedido de vista não, pedido de sustentação oral mas é apelação criminal. Vamos continuar nos habeas Apelação corpus. criminal, o advogado já está na sala? Ainda não entrou, ainda não. Mas vai julgar primeiro os habeas corpus, né? Então vamos lá. Faça aí aquela nominata aí dos habeas corpus, a Ok, chamada. Excelência. Colocar na tela. Habeas corpus sem registro até o momento de pedido de sustentação oral. Tem esse primeiro habeas corpus, o 806523, não mesa, doutor Roberto Guedes. É o número 8, HC 8065 23. 23. Não mesmo, não é isso, doutor Roberto? É isso, Excelência. O advogado protocolou um pedido de adiamento Perfeito. e juntou com comprovação de uma audiência hoje. Eu estou concedendo, mas tem que submeter à apreciação da Câmara. Perfeito. Então, não mesa, Edivaldo. Pode prosseguir, Excelência. Sim. Habeas corpus 806405, do relator do Dr. Roberto Guedes. Habeas corpus 80730220, relator do Dr. Roberto Guedes. Habeas corpus 806957, relator do Dr. Roberto Guedes. Habeas corpus 807399, relator juiz Roberto Guedes. Habeas corpus 80740612, relator juiz Roberto Guedes. Habeas corpus 80715409, relator juiz Roberto Guedes. Habeas corpus 80751186, relator juiz Roberto Guedes. Habeas corpus 80765997, relator juiz Dr. Roberto Guedes. Habeas corpus 80777506, relator juiz Dr. Roberto Guedes. Habeas corpus 80664918, relator juiz Dr. Roberto Guedes. Habeas corpus 80766507, relator juiz Dr. Roberto Guedes. Habeas corpus 803688, relator juiz Dr. Roberto Guedes. Habeas corpus 807382, relator Dr. juiz Roberto Guedes. Habeas corpus 807777, relator juiz Dr. Roberto Guedes. Habeas corpus 807421, relator desembargador Gilson Barbosa. Habeas corpus 80799164, relator desembargador Glauber Rego. E habeas corpus 800308, esse nesse caso é um embarque de declaração, relator do desembargador Glauber Rego. Algum advogado presente na sessão que deseja sustentação oral em algum desses habeas corpus nominados? Não há. Então, nenhum advogado interessado em fazer sustentação oral. A votação já consolidada aqui no sistema. Eu questiono do desembargador Gilson e do juiz Dr. Roberto Guedes se confirmam os votos já registrados. Todos confirmados. Então, todos julgados à unanimidade, à exceção, obviamente, daquele que foi retirado de mesa e daquele que teve o pedido de vista. Então, na sequência, nós temos aí, Edivaldo, Uma apelação, Excelência. Vamos na sequência do PJE, os agravos que tem aí, a pauta, para a gente já identificar. O senhor quer que nomine a pauta inteira? Não, só coloco na tela e já fazer a unanimidade, todos eles, não é isso?
Tá, sim, só colocar aqui na tela. Então, são quantos agravos e recurso sem sentido feito, Edvaldo? São 7, Excelência. São 7, estão aí identificados. Vai Tá baixando aqui aí, Edvaldo. Já visualizou? Já Agravo de visualizei o ação primeiro, o penal. segundo. Só baixando aí para a gente visualizar. Doutor Ok. Roberto e do desembargador Gilson, a votação no sistema ela está Tá consolidado, Excelência. consolidada. Alguma observação, algum destaque? Posso proclamar? Então, proclamado o julgamento à unanimidade nos termos dos votos já registrados, em harmonia com nos termos do voto do relator, conforme votos já registrados. Então, vamos à pauta dos processos do SAG, processo físico, não é isso, Edvaldo? Sim, Excelência. E Também tá na tela aí. nesta pauta nós temos um pedido de prioridade com sustentação oral, é o 17, não é isso? Isso, Excelência. 17. Pois não, desembargador Gilson. Pela ordem, por a questão prática e para ganhar tempo, eu confirmo que do 1 ao 9 da relatoria de Vossa Excelência eu acompanhei integralmente. Perfeito. Do 1 ao 16, desembargador doutor Roberto Guedes, algum destaque, alguma divergência? Nenhum destaque, nenhuma divergência. Acompanhe o relator. Voto do relator, Excelência. Então, do 1 ao 16, julgado à unanimidade. O 17, fazer aqui o pregão do 17. Tá na tela, Excelência. É o apelo criminal número 2020-205, dígito 1. A origem é a 12ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Apelante, apelado Ministério Público. Apelado, o Anderson Davi de Andrade Pereira. O advogado é Manuel Fernandes Braga, doutor Manuel Fernandes Braga. Eu sou o relator, desembargador Gilson é o revisor. Doutor Manuel Fernandes Braga está na sala? Não, Excelência, no momento não. Não está, então eu vou proferir o meu voto. Processo de número 17, não é isso? Excelência. Só um minutinho. Presidente, eu acompanho Vossa Excelência também em todos esses processos. Perfeito, desembargador Gilson. Neste processo, eu estou negando provimento ao recurso do Ministério Público e também ao recurso do acusado. E, de ofício, eu estou decotando a circunstância judicial das consequências do crime e, por conseguinte, alcançando o redimensionamento da pena e fica isso tudo em harmonia com o parecer da 5ª Procuradoria de Justiça. O revisor já adiantou que acompanha. Doutor Roberto Guedes. Também, Excelência, acompanho sem nenhuma Então, objeção. processo julgado à unanimidade e a pauta restante, nós temos do 18 ao 25, não é isso, Edvaldo? Excelência. Do 18 ao 25, disponibilizar na tela alguma divergência, algum destaque? Nenhuma, Excelência, mas o 25 tem que ter uma questão de parecer oral, não? O 25, vamos a ele. Sim, que é uma apelação criminal 2020-0069-695, dígito 6. Também acompanho Vossa Excelência. Mas também acompanho Vossa Excelência. Vamos ao que justifica aqui o parecer oral. Obrigado, doutor Roberto. É aquela questão, doutor Anísio, da justiça gratuita e a competência que seria da vara da execução. Opino pelo acolhimento, Excelência. É matéria já devidamente esclarecida e reiterada nessa corte. Acompanho, Excelência. Eu opino pelo acolhimento. Perfeito. Então, essa matéria é não conhecida e o que resta é negar provimento ao apelo. Desembargador Gilson adiantou que acompanha. Doutor Também, Roberto Excelência. Guedes. Também, então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Eu questiono da Corte se algum outro processo que não tenha sido identificado, dependa de pauta ou extrapauta. Não há. Excelência, o 10 vai ser republicado para o próximo dia 6. O 10. Já foi providenciado, Excelência. Já foi, né? Já. Dos processos físicos.
que saiu em nome da doutora Neise, anteriormente publicado em nome da doutora Neise, Então, aqueles casos que Então, serem publicados. o 10 retirado de pauta, é isso? E será julgado na sessão oportuna aí, que em a Isso é pauta. dia 6, Excelência. Na Dia próxima. 6. Obrigado, Edvaldo. Então, Nada, alguma Excelência. outra matéria administrativa? Não há? Doutor Tísio, até breve, se Deus quiser. Muito obrigado, Excelência. Essa convivência harmoniosa com Vossa Excelência e os demais pares Dia 6, é muito 6 de salutar. outubro. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, doutor Presidente, Edvaldo 6 de Gilson. outubro, a próxima. 6 de Presidente, outubro, 6 de Edvaldo. outubro será. Edvaldo. É isso, Excelência. 6 de outubro, terça-feira. Edvaldo Gilson. Terça-feira, 6 de outubro. Terça-feira, 6 de outubro. Quer mudar Confirmado. alguma coisa? Não, estarei presente. Pronto, resolvido. Então, até lá, se Deus quiser. Um abraço a todos, saúde.